Olá, senhores, bem-vindos à aula de rotina do trader. E nessa aula a gente vai falar sobre a nossa preparação para o nosso dia de trading, o durante o operacional e o pós-trading, que é realmente revisar, identificar onde analisar realmente a performance, identificar os nossos erros e tentar sempre melhorar, ok? Então a nossa rotina ela pode ser dividida em pré-trading, trading e pós-trading. Tá? Pré-trading compreende realmente a preparação em termos de contexto, notícias, agenda econômica e tudo mais. Trading envolve como que a gente vai executar os nossos trades com a maior excelência possível e como que a gente pode ser o máximo de efetivo no nosso operacional e condiz também muito com relacionado ao nosso plano de trade, quando que a gente aumenta o lote, quando que a gente diminui, tá? E o pós-trading que realmente é a revisão do que a gente está fazendo, revisão dos erros, tá? Revisão operacional também, o que está nos dando mais dinheiro e o que realmente, onde a gente está deixando dinheiro na mesa, ok? E faz parte também do pós-trading é realmente gravar a tela, revisar, ver, analisar a performance, ver a mudança de dinâmica do mercado. O mercado vai mudando, ele muda uma semana de um jeito, semana de outro. Hoje o dólar está mais calmo, teve épocas que a cada semana era um dólar diferente, cada dia era um dólar diferente. E então cada ativo, dependendo do papel, dependendo do preço do papel, tá? Vai ter uma dinâmica diferente de um ativo mais caro. Então a gente tem que estar em constante adaptação e sempre procurando analisar isso, rever e ver realmente o que a gente pode fazer para que o nosso operacional seja bem efetivo. Seguindo, então, pré-trading. Tá? O que compreende a fase antes da gente começar a operar? Tá? Então, a gente pode colocar nisso notícias, tá? Gerais ou via plataforma. Ok? Então, eu digo notícias gerais, é realmente notícias tipo notícias que saem nos jornais locais, em sites que tem notícias, tá? Isso são as notícias em geral, ok? E notícias mais específicas sobre mercado, a gente tem plataformas, tá? Tipo Reuters, Bloomberg, Agência Estado, o Broadcast, que é da Agência Estado. São plataformas caras, mas são plataformas boas, tá? A respeito de notícias, sai não precisa, dá menos trabalho, tá? A gente não precisa buscar muita coisa. Então, a respeito de horários de swap cambial, leilão de swap, sai tudo dentro da plataforma. Né? A gente quer saber de um ativo, tem lá que dia que sai o balanço, que dia que sai tal coisa. Então é bem compilado, né? A gente tem tudo no mesmo ambiente, uma plataforma de notícias, ok? Calendário econômico. Tem no site da Bloomberg o nosso calendário econômico, tem no Investing também. Econoday é o que supre o calendário econômico do site da Bloomberg. Também dá para assinar, dá para fazer até análise relacionada a números. Né? Então, pegar o payroll, quero fazer um gráfico dos últimos, ver tendência e tudo mais, tem como fazer. Tá? É uma análise mais aprofundada, mas quem quiser se dedicar mais a isso, tem a condição de fazer. Okay? Então, mas o que é importante de ver no calendário econômico? Quais notícias que vão sair, os eventos que vão ocorrer durante o dia, tá? O horário, vai sair um número importante. E a importância, a relevância, quanto que afeta o mercado esse número que vai sair. Geralmente os sites têm uma bolinha, duas, três, ou tem um outro ícone lá para identificar verde, vermelho, laranja ou vermelho. Então identifica o quão importante, o quanto o mercado espera esse número.
tá? E como afeta o mercado. Então, nunca deixem de olhar o calendário econômico para ver que horas que sai as principais notícias ao longo do dia. Ok? Isso eu falo em termos de Brasil também e mais Estados Unidos. Tá? Então não deixem de fazer isso, porque a gente pode ser pego desprevenido, uma coisa que estava bem ao nosso alcance, gratuita. Isso a gente não pode dar mole, né? Tá? Configurar alarmes. Existem programas que a gente pode utilizar para configurar esses alarmes e na própria plataforma também tem alarme de horário. Então sai o número 9h30, cadastrem o alarme de vocês, por exemplo, às 9h28 para lembrarem. Eu anoto numa folha de papel. Não façam isso. É experiência própria. Tá? Eu colocava sempre um alarme, sempre em todos os dias eu colocava o alarme. No dia que eu não coloquei o alarme, que eu achei que não precisava, eu anotei numa folha de papel, eu esqueci de um número. Tá? E eu não me dei conta e eu estava posicionado e eu tomei um stop muito maior do que era para ter tomado. Então, não façam isso, não fiquem dando bobeira, né? É uma coisa que a gente tem acesso, é gratuito, está na internet. Então vejam os horários e a importância de cada número para o mercado, o quanto que o mercado espera esses números. Tá? A gente não vai entrar em detalhes de cada número, o payroll é isso, é mais importante número que sai, tem ADP, isso tem uma explicação no próprio site da Bloomberg, tem uma explicação de cada número, para quem quiser ver realmente. Nós não somos economistas, né? Então, importante também não é fazer uma análise do número que está saindo, tá? Se sair tanto, o mercado vai fazer X ou Y. Tá? Isso a gente deixa para os economistas, ok? Isso a gente deixa para a equipe que tem dentro dos bancos fazerem isso, né? Eles têm esse tipo de análise. Tá? A notícia, o número, tá? Ele é o que? Ele pode ser a consequência, tá? E ele pode gerar um fluxo no mercado. E aí a gente pode tirar proveito ou não desse fluxo, ok? Ou a gente pode simplesmente não operar. Muitos falam de operar notícia, né? Tem números, dá para operar? Dá. É muito rápido, o mercado fica sem lote, altamente volátil, dependendo do número. Então, muito cuidado com esse negócio de operar notícia. Eu, sinceramente, eu não opero notícia, não opero número. E não acho que seja tão vantajoso assim. Que ao mesmo tempo que tu pode ganhar muito, tu pode perder muito, né? Então eu não procuro não entregar, não me expor a esse risco. Tá? Eu sinceramente não aceito esse risco. Então eu não me exponho a ele. Acho que o mercado dá diversas outras oportunidades ao longo do dia. Dá para fazer dinheiro igual. Então não tenho pressa de fazer dinheiro. Né? Tá? Então mas o principal é isso. Cadastrem o alarme, vejam o horário que vai sair os números e a importância deles, ok? Estudar o contexto, abrir o gráfico, analisar pontos importantes, ajuste anterior, ponto no gráfico diário, ou ponto no gráfico semanal, vai para o gráfico de 30 minutos, depois vai para o gráfico de 15, põe os pontos, tá? E marca esses pontos. Mas como que eu vou marcar esses pontos? Pode marcar, escrever dentro do DOM na coluna de anotações, ou pode traçar linhas no gráfico, tá? De cores diferentes. Só ajuste, tu põe de uma cor, tá? E o fechamento anterior põe de outra cor, por exemplo. Tá? Um ponto mais importante põe uma linha mais espessa. Um ponto não tão importante põe uma linha pontilhada. Então tem diversos meios da gente marcar esses pontos. Se fica ruim anotar os pontos, deixar anotado numa folha de papel, façam isso, façam no gráfico, é muito mais visual. Tá? Então estudem o contexto. Abram o gráfico, vejam os pontos, tendência primária,
pô, a tendência de um papel. Futuros a gente vê que, claro, é muito volátil, foi para cima e para baixo diversos dias. Papel, pô, papel tem papel que fica em tendências mais de meses, entendeu? Então, tenham isso em mente, né? A tendência do papel para a última semana é só, últimos 3 dias é queda, fluxo de venda grande, rebalanceamento de fundo, tirar o papel de algum, né? De algum fundo grande, tem que ver o player tem que vender milhões de ações, tá? Então é isso, estudar o contexto e analisar os pontos, anotar os pontos, tá? Põe aqui, exercício de relaxamento, revisão do plano de trading. Antes de operar, estejam tranquilos, tá? Estejam tranquilos. Peguem 10 minutos antes e escutem uma música, respirem fundo, tá? Pensem bem, foquem e comecem a operar, tá? E tem o plano de trading, plano de trade, ou plano de trading. Façam a revisão desse plano, leiam de novo, todos os dias leiam ele, ok? Leiam para não esquecerem de nada, que aquilo é a sobrevivência, é a cartilha de regras de vocês. Nós não temos chefe para dizer, ah, está fazendo isso, aquilo, vai quebrar a empresa, tá? Nós estamos à frente do nosso negócio, nós somos o dono e ao mesmo tempo nós não somos o chefe. Então, nós temos que ter a nossa cartilha, o nosso chefe é o nosso plano de trade. Se a gente sai do plano de trade, a gente vai quebrar a nossa empresa. Tá? Bom, seguindo. Notícias. Então, aonde que a gente pode buscar nessas notícias de uma forma até mais barata, né? Tem uma coluna que é muito boa chamada Bom Dia Mercado. Sai uma faixa de preço razoável aí, é menos de R$ 100. Recebe todos os dias antes da abertura do mercado, tá? E ela dá um panorama bem geral do que está acontecendo em termos de cenário econômico e político, tá? Então é bem legal, recomendo, tá? Recomendo, eu assino essa coluna aqui. Broadcast é uma plataforma de notícias, ela tem um preço mais acessível, aproximadamente uns R$ 400 aí, dá para ter ela, tá? Tem Bloomberg, tem Reuters, só que é bem mais caro. Que eu falei de notícias, jornal local e internet, tá? Jornais, tem o Clip Anchor, que é só cadastrar o e-mail lá e a gente recebe por e-mail as principais notícias dos jornais do Brasil, sublinhado e tudo mais, tá? Então é legal, só que a gente recebe depois das 9, geralmente. Então demora um pouco, não é logo não é antes da abertura do mercado. Mas é legal também, tá? Clipping Anchor. Anchor. Só cadastrar um e-mail é gratuito, tá? E na internet daí através dos sites, né? Folha, Estadão, UOL, esses portais aí, tá? Tem portais que são Folha, tipo Estadão e tal, são portais até bons de dar uma lida. Não recomendo Infomani, esses portais aí realmente não são bons, sai diversas notícias que não tem absolutamente nada a ver. Tá? Mas o principal é isso aqui. Tem uma coluna dessa aqui é boa, tá? Tendo uma plataforma dessa aqui já está um conjunto bem grande, assim, bem completo de notícias. Tá? Se não tem uma plataforma, assine essa coluna então e façam uso desses portais e estejam acompanhando o que está acontecendo aí no cenário interno e externo. Tá? Isso também vale para acompanhar os outros mercados. Isso a gente tem, depois de fechamento dos mercados, a gente tem a informação, tá? Das bolsas, bolsa asiática, tudo mais também tem de forma gratuita nos sites. Okay? O site da Bloomberg tem lá, Markets, tem como fechou as bolsas. Okay? Então dá para fazer um panorama também geral antes. Tá?
Então, dá um exemplo, essa é a coluna do Bom Dia Mercado. Então, ela vem com diversas informações legais, assim, ó, tá? Daí fala do dólar, fala do DI, fala do índice, fala dos mercados de fora. Uma coluna bem completa. Ela dá um resumão, ok? Essa é a plataforma que tem a plataforma web e tem a plataforma que não é desktop, tá? É uma plataforma bem boa também e o custo dela é mais acessível, tá? Broadcast da Agência Estado, ok? Calendário econômico, tem o Investing, Bloomberg, Conoday é o que supre o site da Bloomberg. São 3 exemplos, tá? Não que vá usar exatamente esses exemplos, mas Investing já é ótimo também. Então lá a gente tem o calendário econômico, tem diversas outras informações também sobre mercados. Então dá pra gente ter uma ideia. Então acompanhe depois do encerrou o dia, acompanhe o que está acontecendo, dê uma lida de noite, tá? E antes de iniciar, de operar, vejam lá o calendário, cadastrem os alarmes, vejam a importância dos números e esse tipo de coisa, tá? Contexto, então, gráfico, tendência, pontos, ajustes, suportes e resistências. Como que eu faço isso? Como eu falei, pode fazer no gráfico, tá? Ó, tô anotando os pontos aqui. Anotei esse aqui eu acho um ponto bom também, esse aqui também que foi a máxima de ontem, tá? No 55, vou ficar esperto. Esse foi um ponto bom também, que foi um ponto de ontem, de novo, tá? Coloquei, pô, essa linha mais grossa foi a mínima de ontem, foi um ponto bom ontem, hoje também deu um trade bom, tá? Então, se não quiserem anotar, façam essa análise do contexto, plotem os pontos e ponham, linha pontilhada é o ajuste, né? E outra linha é a mínima de ontem, outra linha de outra cor é o fechamento de ontem, máxima, tá? Então dá pra gente fazer nesse gráfico. Outra coisa também é anotar aqui na coluna de anotações, no DOM, anotem ajuste, máxima anterior, ponto bom, ponto que não é tão forte, um ponto onde correu bastante absorção. Então, vocês podem anotar tudo aqui do lado, tá? Não precisa nem olhar, não precisa nem procurar no gráfico que vocês têm de apoio, procurar isso, tá? Ok? Bom, pessoal, vou encerrar essa primeira parte da nossa aula de rotina do trader. E na segunda parte a gente vai falar então sobre o plano de trade, o operacional e o pós-trade, ok? Obrigado pela atenção e até a nossa segunda parte.